Era mais um dia comum na fazenda. Raimundo acordou com a cabeça cheia de contas e saiu cedo. Achou que ia ser só trabalho e poeira, como sempre. Mas aquela decisão apressada ia abrir um buraco dentro de casa. Ele empurrou a vaca magra para o pasto seco. Rosinha andava devagar e respirava pesado. Lúcia segurou o portão com força. A campana dela bateu forte e o som se espalhou pelo terreiro. Chega, Rosinha não dá mais nada, soltou Raimundo sem olhar para trás. Você tá nervoso demais hoje, respondeu Lúcia tentando manter a calma. Se ficar a fazenda quebra, insistiu o homem, com a voz dura. Não joga ela fora assim, rebateu a esposa firme. Não tem leite, não tem razão, afirmou o dono da casa, impaciente. Isso vai dar ruim, eu sinto, murmurou Lúcia, num fio de voz. A vaca tropeçou numa pedra e puxou a corda presa no pescoço. O som da campana veio mais baixo, abafado. Davi correu para perto e esticou a mão para acalmar o bicho. Naldo, o capataz, observou de longe, calado. Pai, a campana tá esquisita, comentou Davi, encostando a testa na testa da vaca. Deixa isso, Davi, anda logo, cortou Raimundo, sem paciência. Ela nunca tocou assim, insistiu o rapaz, atento. Só me traz prejuízo agora, rebateu o pai amargo. Então não abandona desse jeito, argumentou Davi, olhando firme. Não discute, amarra ali, falou sem hesitar Raimundo, apontando o poste velho. Valdir, o vizinho, apareceu no alambrado. Ele levantou a mão e chamou o dono, que não gostou de vereador. Lúcia puxou o menino um passo para trás. A campana sacudiu de novo, grave, como se tivesse algo dentro. Tá fazendo o que com essa vaca? Perguntou Valdir curioso. Não te interessa agora? Retrucou Raimundo seco. Vai vender pro açougue? Insistiu o vizinho. Nem isso paga ração, resmungou o fazendeiro coçando o queixo. Olha o jeito que ela respira, comentou Lúcia, inquieta. Sai do caminho, Valdir, gritou o dono perdendo a paciência. O cordão apertou no poste antigo e rangeu. A barriga de Rosinha subia e descia rápido demais. Naldo deu uns passos para trás e olhou a campana com canto de olho. O som do metal continuava estranho. Amarra firme e vamos embora, ordenou Raimundo quase sem olhar. Isso não tá certo, Raimundo, retrucou Lúcia em tom baixo. Eu já decidi, Lúcia, afirmou o homem, sem espaço para conversa. Pelo menos chama a veterinária, pediu ela, tentando segurar a voz. Não vou gastar mais um centavo, cortou Raimundo frio. Então deixa eu olhar a campana, insistiu a esposa, estendendo a mão. Lúcia chegou perto da cabeça do animal, mas recuou quando Rosinha sacudiu. O chocalho tremeu junto com o pescoço, e o som abafou de novo. Davi tentou alcançar e falhou. Naldo ergueu uma vara e apontou de volta para o portão, irritado. Cuidado, ela pode dar coice, alertou o capataz, franzindo a testa. Eu só quero ouvir direito, falou Lúcia, sem levantar a voz. Esse som tá abafado demais, completou Davi, certo do que sentia. A gente resolve depois, comentou Raimundo, já virando as costas. Ninguém mexe mais nessa vaca, disparou o dono batendo o pé. Eu volto aqui à tarde, respondeu Lúcia, com decisão. O sol apertou o terreiro, e o ar ficou seco. Davi trouxe um balde amassado com água limpa. Rosinha lambeu um pouco, virou o focinho e cansou. A campana batia mais devagar. Bebe, vai, só um pouco, pediu Davi falando em voz baixa. Ela nem olha para mim, confessou, frustrado. Esse barulho me dá arrepios, comentou Lúcia, com a mão na cintura. Parece coisa presa lá dentro, concluiu o rapaz pensativo. Pai não quer mexer agora, acrescentou, de cara fechada. Ele só pensa em dinheiro hoje, sussurrou Lúcia, chateada. Naldo rondou a cerca e conferiu o cadeado. Valdir continuou ali, espiando pela sombra do alambrado. Davi encostou a orelha no metal e segurou a respiração. Rosinha mexeu e quase pisou no pé dele. Sai daí, menino, perigoso, advertiu o capataz, ríspido. Só quero ouvir direito, retrucou Davi sem recuar. Isso tá entupido, eu juro, completou, convicto.
Fica longe, não inventa, cortou Naldo olhando feio. Por que tanto cuidado com ela agora? Provocou Valdir, do outro lado. Vai pra casa, Davi, decidiu Raimundo, tentando fechar a conversa. A noite caiu rápido e calou o terreiro. Lúcia pegou a lanterna, olhou para trás e desceu o caminho. Raimundo jogou o chapéu na mesa e nem levantou. O som fraco da campana veio do mato, quase um sussurro. Eu vou ver a Rosinha, anunciou Lúcia, já com a lanterna acesa. Deixa quieto, Lúcia, retrucou Raimundo, sentado. Não durmo com essa aflição, insistiu ela, firme. Ela já tá amarrada, pronto, respondeu ele, sem emoção. E se ficar doente lá sozinha? Perguntou Lúcia olhando a porta. Eu não vou carregar prejuízo, voltou o fazendeiro, duro. O cachorro latiu para a cerca escura. Davi correu com a lanterna e fez o facho subir pelo pescoço do animal. Lúcia apoiou a mão na campana e levantou devagar. O metal respondeu com um som oco, abafado. Escuta, mãe, é abafado demais, observou Davi, mais perto. Tem coisa aí dentro, sim, murmurou Lúcia pensativa. Será que enfiaram pano? Especulou o rapaz, franzindo o nariz. Pode ter pedra também, avaliou a mãe com cuidado. Quem faria isso com ela? Perguntou Davi, indignado. Gente ruim não falta, comentou Lúcia sem rodeio. Um grilo cantou e parou de repente. Lúcia tentou abrir a fivela enferrujada da tira de couro. Davi segurou a cabeça de Rosinha para ela não se mexer. A ferrugem grudou como cola. Segura firme, não deixe ela mexer, pediu Lúcia concentrada. Tá duro demais aqui, comentou fazendo força. Puxa mais um pouco, sugeriu Davi, ansioso. Vai machucar o couro, rebateu Lúcia cautelosa. Amanhã a gente corta essa tira, falou o rapaz, já pensando na solução. Ele não vai deixar, respondeu em voz baixa Lúcia, preocupada. O galo cantou cedo e quebraram o silêncio da casa. Raimundo saiu batendo a porta da sala. Davi já o esperava na varanda, de braço cruzado. Lúcia chegou com uma faca pequena e uma tesoura cega. Hoje eu abro essa campana, avisou Lúcia firme. Ninguém toca nesse bicho, devolveu Raimundo, em tom seco. Eu que sustento essa casa, declarou orgulhoso. Então olha pelo menos, pediu Lúcia sem brigar. Ontem o barulho tava estranho, confirmou Davi, apoiando a mãe. Dá 5 minutos, por favor, insistiu Lúcia, encarando o marido. Raimundo respirou fundo e desceu o degrau. Os três caminharam até o poste. Rosinha levantou a cabeça, como quem tenta entender. O metal da campana brilhou pouco, pesado. Rápido e sem muita cena, determinou Raimundo, segurando a corda. Eu seguro, você corta, combinou Lúcia, ajustando a faca. Não puxa de uma vez, aconselhou prevendo dor. Se doer a gente para, acrescentou Davi, com cuidado. Segura a luz, menino, pediu o pai, ajeitando os pés. Tenta pela lateral primeiro, sugeriu Lúcia, procurando uma brecha. A fivela estalou de repente e abriu. O chocalho caiu no chão e levantou poeira fina. Um som metálico menor veio lá de dentro. Davi virou a peça e bateu de leve na borda. Tem outra coisa aqui dentro, apontou o rapaz surpreso. Parece um cilindro preso, avaliou Lúcia de olhos apertados. Tira com cuidado, Davi, pediu Raimundo controlando a ansiedade. Vou bater com a faca, disse o menino, já encaixando a lâmina. Não amassa, senão estraga, alertou Lúcia, atenta. Saiu, olha isso aqui, comemorou Davi, erguendo um tubo preto. O tubo rolou para a beira do mato, mas Lúcia pegou antes de sumir no capim. Raimundo franziu a testa e se calou, desconfiado. O cachorro cheirou e latiu, assustado com o objeto. Que porcaria é essa? Perguntou Raimundo irritado. Parece um gravador velho, arriscou Davi, curioso. Quem colocaria isso aqui? Questionou Lúcia, desconfortável. Gente querendo ouvir a gente, comentou o dono, sem rodeio. E pra quê? Roubar o quê? Rebateu Lúcia, sem entender.
Tem até um ímã grudado, notou Davi, virando o tubo na mão. Havia fita colada na lateral do cilindro. Lúcia puxou devagar para não rasgar. Raimundo limpou com a camisa suada. Davi achou um botão pequeno. Aperta aqui e vê se fala, pediu Lúcia, inclinando a cabeça. Tá piscando uma luz vermelha, informou Davi, atento. Escuta esse chiado estranho, comentou a mãe, encostando perto. Tem voz, espera um pouco, avisou o rapaz, com cuidado. Ajusta perto do ouvido, orientou Raimundo, curioso. Eu conheço essa fala, confessou Lúcia, baixinho. A gravação saiu fraca, mas dava para entender. A voz mandava mexer na ração de noite, reduzir milho e disfarçar erro. Parecia alguém da vizinhança, alguém acostumado com o movimento da fazenda. O silêncio depois de cada frase pesou. Bota menos milho que ele quebra, soou a voz, sem pressa. Ninguém vai notar, confia, continuou o áudio frio. Se verem, fala que errou, completou a gravação, firme. Eu já ouvi isso em algum lugar, disse Raimundo, desconfiado. Parece o vizinho, não parece? Arriscou Davi, olhando para a cerca. Não acusa sem certeza, advertiu Lúcia, segura. Naldo chegou ao terreiro com passos lentos. Raimundo guardou o tubo no bolso sem chamar atenção. Rosinha encostou a cabeça no arame, aliviada sem a campana. O metal vazio ficou no chão. Que tanto mistério aí? Perguntou Naldo tentando soar casual. Só limpando tralha velha, respondeu Raimundo em tom neutro. Achei barulho diferente aqui, comentou Lúcia, como quem não quer nada. Depois a gente resolve, Naldo, cortou Raimundo, firme. Essa vaca ainda tá aqui? Resmungou o capataz, impaciente. Ainda não decidi, calma, replicou o dono, controlado. Valdir surgiu de novo na cerca. Davi firmou os pés e encarou o homem. Lúcia segurou o bolso da calça, protegendo a gravação. O cachorro rosnou baixo para o visitante. Escutei conversas de madrugada, comentou Valdir, meio na defensiva. Aqui todo mundo dorme cedo, retrucou Raimundo desconfiado. Passou o caminhão na estrada, acrescentou o vizinho, dando de ombros. Não fui eu quem falou nada, garantiu ele, levantando as mãos. Ninguém perguntou Valdir, cortou o dono, seco. Só avisei, pronto, concluiu o vizinho saindo devagar. Raimundo olhou para o pasto e coçou a testa, pensativo. Rosinha abaixou a cabeça e bebeu água do balde desta vez. O som da campana sumiu de vez. Sem o peso, o pescoço dela descansou. Ela já parece melhor sem isso, observou Lúcia aliviada. O barulho devia estressar muito, avaliou Davi sincero. Quem botou aquilo fez de propósito, falou Raimundo com raiva contida. Preciso saber o motivo, completou Lúcia, com um nó no peito. Talvez seja para espionar a casa, imaginou Davi olhando em volta, ou para ferrar a produção, concluiu Lúcia, direta. Lúcia ligou para a veterinária e explicou tudo rápido. Pouco depois, um carro branco parou perto do curral. Dona Zefa desceu com uma maleta surrada e foi direto ao ponto. Ela parou de dar leite do nada, relatou Lúcia, sem enrolar. Tinha esse peso na campana, acrescentou Davi, mostrando o equipamento. Deixa eu olhar o Uber primeiro, pediu Dona Zefa, prática. Tá sensível, mas sem infecção forte, avaliou a veterinária, tocando com cuidado. Estresse derruba leite sim, explicou, sem rodeios. E também ração mexida, completou, torcendo o nariz. Dona Zefa meteu a mão no coxo e esfregou os grãos. O cheiro estava estranho, úmido demais para aquele tempo. Davi trouxe um punhado para perto. A mulher analisou de novo e fechou a cara. Isso aqui tá cortado de propósito, afirmou a veterinária, segura. Misturaram farelo ruim, concluiu, mostrando um grumo. Quem mexe no coxo à noite? Perguntou, olhando ao redor. Só a gente e o capataz, respondeu Raimundo, tenso. Tem mais alguém com chave? Insistiu ela em tom firme. Acho que não, doutora, falou Lúcia preocupada. O gravador foi ligado outra vez, bem devagar. Todos ficaram em silêncio. A voz repetiu o plano de reduzir alimento. Davi olhou para Naldo quieto. A gravação é nítida agora, comentou o rapaz, segurando o tubo. Escuta esse final aqui,
pediu Lúcia, virando o ouvido. É o Valdir, tenho certeza, acusou Raimundo, num impulso. Não é minha voz, rapaz, defendeu-se Valdir, alterado. Eu nunca falei isso, completou, com a mão no peito. Cuidado com a acusação besta, soltou Naldo, tentando cortar o clima. Valdir levantou as mãos, nervoso. Raimundo respirou fundo e pegou o telefone. Dona Zefa recomendou guardar o material. O cachorro deitou no batente e ficou alerta. Chama o delegado logo, sugeriu Lúcia, séria. Isso dá cadeia sim, reforçou Dona Zefa sem drama. Guarda esse tubo bem escondido, pediu Raimundo, focado. Não deixa ninguém pegar, completou Lúcia decidida. Eu fico de olho aqui, prometeu Davi firme. Ninguém entra no curral hoje, decretou o dono encerrando o assunto. A tarde caiu com nuvem grossa e vento frio no rosto. Naldo pediu licença para ir ao vilarejo. Valdir saiu devagar pelo trilho do mato. Raimundo trancou os portões e esperou. Eu vou comprar sal mineral, avisou o capataz, já andando. Volta cedo, por favor, pediu Raimundo desconfiado. Tem muito serviço amanhã, lembrou Lúcia, sem rodeios. Eu volto no fim da tarde, garantiu Naldo com um aceno. Qualquer coisa, chama pelo rádio, orientou o dono, firme. Tá bom, pode ir, concluiu Lúcia, num tom curto. A noite chegou com chuva fina. A luz da varanda piscou e voltou. Davi ouviu passos no terreiro. Rosinha puxou a corda em silêncio. Escutou isso no curral? Perguntou o rapaz, atento. Alguém entrou lá atrás, respondeu Lúcia, com a mão no peito. Pega a lanterna, rápido, mandou Raimundo, já de pé. Eu vou chamar o delegado, afirmou Lúcia pegando o celular. Vai por aqui que eu cercando, combinou o dono, correndo pelo lado. Cuidado com o barranco molhado, alertou Davi, sem largar a luz. Uma sombra correu atrás do galpão velho. Raimundo apontou a lanterna e não viu o rosto. O cachorro latiu forte e avançou. A porteira rangeu alto. Quem tá aí? Aparece, gritou o fazendeiro sem medo. Pra onde foi agora? Perguntou Lúcia, tentando o vereador. Corre pro lado do silo, orientou Raimundo, prático. Não deixe escapar por trás, completou Davi, em voz baixa. Tô indo, segura firme, respondeu Lúcia, acelerando o passo. Fecha a entrada do poço, ordenou Raimundo, sem parar. O som de saco rasgando veio do coxo. Tinha alguém mexendo na ração, escondido na sombra. Davi deslizou por trás do tronco e viu uma mão. Ele levantou o celular e começou a gravar. Tá mexendo de novo no saco, sussurrou o rapaz, indignado. Filma sem falar nada, pediu Raimundo controlando o ar. Vou chegar por trás dele, avisou o dono com calma. Fica longe, é perigoso, alertou Lúcia em tom firme. Se correr eu grito, garantiu Davi com o coração na boca. Tô tremendo aqui, confessou, quase sem voz. A lanterna bateu no rosto molhado do intruso. Não era o vizinho. Era Naldo no curral escuro. Ele virou de susto e tentou fugir. Raimundo agarrou a gola da camisa e segurou. Naldo, você tá louco? Esbravejou o fazendeiro, ofendido. Larga, eu explico depois, pediu o capataz, desesperado. Explica agora, seu traíra, rebateu Lúcia, sem dó. Eu só seguia ordens, gaguejou Naldo, tentando se soltar. Quem mandou fazer isso? Pressionou Raimundo, firme. Ninguém, eu precisava de dinheiro, confessou Naldo, enfim. A viatura chegou barulhenta. A chuva bateu mais forte no telhado baixo. Raimundo entregou o gravador ao delegado. Dona Zefa apontou o coxo adulterado sem demora. Tem gravação e flagrante, afirmou o delegado, objetivo. A ração foi mexida por semanas, explicou Dona Zefa, séria. Esse tubo tava na campana, relatou Davi, mostrando as imagens no celular. Gravou voz e plano todo, completou Raimundo, tenso. Alguém mais envolvido nisso? Perguntou o delegado, direto. A gente vai apurar tudo, garantiu ele anotando. Naldo baixou a cabeça e chorou curto. Raimundo encostou no poste respirando pesado. Lúcia abraçou Davi com força leve. Rosinha ficou quieta, mais calma do que no dia anterior. Eu me arrependi, chefe, disse Naldo olhando o chão. Por que mexer na ração?
perguntou Raimundo ferido. Um agiota me apertou feio, revelou o capataz, envergonhado. Isso não justifica acabar com a fazenda, rebateu Lúcia firme. Eu ia devolver tudo depois, murmurou Naldo sem coragem. Não tem volta mais, Naldo, concluiu Raimundo seco. A polícia revistou o galpão da ração. Encontraram sacos cortados empilhados no canto. A mesma fita usada no tubo estava ali. Valdir foi liberado. Isso aqui confirma o crime, afirmou o delegado mostrando a fita. O material é o mesmo, sim, garantiu Dona Zefa comparando. E eu nem sabia de nada, falou Valdir aliviado. Desculpa a desconfiança, Valdir, reconheceu Raimundo sincero. Eu também desconfiei de você, admitiu Lúcia sem vergonha. O importante é resolver, comentou o vizinho, com simplicidade. O delegado anotou horários e rotas noturnas. Naldo confessou os últimos acessos à ração. Falou do depósito escondido de onde vinha a mistura barata. A gravação citava um pagamento semanal. Eu trocava metade do coxo, confessou Naldo, encarando a lama. Botava farelo molhado e ruim, continuou, sem esconder. Assim o leite caía rápido, explicou de cabeça baixa. E a campana quem mexeu? Perguntou o delegado direto. Fui eu, para distrair vocês, admitiu Naldo derrotado. Usei gravador velho, desculpa, completou, sem voz. Levaram Naldo algemado para a viatura. Lúcia respirou aliviada, cansada do medo. Davi tocou o pescoço de Rosinha com carinho. O silêncio da campana deu um respiro para a família. A justiça vai cuidar dele, afirmou o delegado, ao subir no carro. Eu vou focar na vaca agora, falou Raimundo olhando Rosinha. Ela merece outra chance, disse Lúcia, com um sorriso curto. Eu também errei no impulso, confessou Raimundo sincero. Quase cometi uma crueldade, veio sem precisar de verbo. Ainda dá para consertar, garantiu Lúcia, pegando a corda com cuidado. Dona Zefa ajustou o manejo. Explicou tudo com calma e prática. O coxo recebeu ração limpa, na medida certa. A água fresca chegou em baldes azuis. Nada de pressa nesses dias, orientou a veterinária, objetiva. Vai voltar aos poucos, assegurou olhando a vaca. Tira o leite sem forçar, recomendou didática. Respeita o horário do corpo, reforçou ela, com clareza. Eu vou seguir tudo direitinho, prometeu Raimundo, atento. Ela vai responder bem, concluiu Dona Zefa, confiante. Na madrugada seguinte, o barulho da ordenha soou suave. O leite caiu no balde com constância boa. Raimundo sorriu de canto, contido. Davi contou os litros com cuidado, quase sem falar. Tá voltando, você tá vendo, comentou Lúcia, emocionada na medida. Eu quase não acredito, respondeu Raimundo, olhando o balde. Nunca mais eu abandono ninguém, afirmou firme. A gente aprendeu do jeito duro, disse Lúcia, sem floreio. Rosinha é resistente demais, comemorou Davi, orgulhoso. E a campana fica vazia agora, completou o rapaz apontando o gancho. Dias depois a produção estabilizou de vez, a família se reuniu perto do curral limpo. Valdir trouxe um saco de milho bom, por conta própria. A campana ficou pendurada seca, sem truques, no gancho. Obrigado por ficar do nosso lado, falou Raimundo apertando a mão do vizinho. Tamo junto, sempre, respondeu Valdir, simples. Eu quase perdi a cabeça, admitiu Raimundo, olhando a esposa. O susto virou lição valiosa, comentou Lúcia, contente. Se desconfiar, investiga direito, aconselhou Dona Zefa antes de ir. E nunca despreza quem te alimenta, encerrou Raimundo, com clareza. Naquela fazenda, todo mundo entendeu do jeito certo. Não se descarta quem falha sem entender a causa. Investigar, proteger e corrigir a raiz do erro, salvou a casa, o trabalho e a vida de um animal que só precisava de alívio.